Olá! Já pararam para pensar por que algumas empresas decolam, enquanto outras, mesmo vendendo bastante, ficam patinando no mesmo lugar? A resposta, olha, não é mágica, é pura estratégia. Hoje a gente vai subir juntos a escada da lucratividade para entender como essa dança entre custos e preços define quem realmente ganha o jogo. O nosso mapa do caminho está bem aqui. A gente começa entendendo as regras do jogo, depois constrói a base, que são os custos. Daí, vamos subindo degrau por degrau na precificação até chegar lá no topo, que é a criação de valor econômico de verdade. Vamos nessa? Então, o desafio aqui é duplo, sabe? Não é só gerar lucro, é criar um valor que se sustente ao longo do tempo. E para vencer, é preciso dominar dois pilares que andam de mãos dadas: uma gestão de custos super afiada e uma estratégia de preços assim brilhante. Vamos começar pelo alicerce, o primeiro degrau. A regra de ouro é bem famosa. Não dá para gerenciar o que não se mede. E é isso. Entender os custos a fundo é o que separa uma gestão que só apaga incêndio de uma gestão que é, de fato, estratégica. Primeiro de tudo, uma distinção essencial. Custo é uma coisa, despesa é outra. Pensa assim, custos estão ligados diretamente à produção, tipo a matéria-prima de um produto. Já as despesas, bom, elas mantêm a operação toda funcionando, tipo o aluguel do escritório. Parece simples, né? Mas essa separação é a chave para calcular a rentabilidade real do que se vende. E como esses gastos se comportam? Os custos variáveis, como o nome já diz, mudam conforme a produção. Mais custo. Menos produção, menos custo. Matéria-prima é o exemplo clássico. Já os custos fixos são teimosos, eles ficam lá, estáveis. Não importa se a fábrica está a todo vapor ou parada. O aluguel, por exemplo, não quer nem saber. Certo. E como é que se olha para esses números? Existem várias lentes. O custeio por absorção é o que a lei manda para fins fiscais, mas para tomar decisões inteligentes no dia a dia, o custeio variável é a ferramenta. E tem mais. Para quem quer ir além, métodos como o custeio meta viram o jogo. Em vez do custo definir o preço, é o mercado que define o preço. E isso força a empresa a buscar um custo-alvo. É uma baita mudança de perspectiva. Beleza, com a base dos custos bem sólida, a gente pode começar a subir a escada da precificação. Agora o foco muda. A gente sai um pouco das planilhas internas e começa a olhar para fora, para o mercado. E nessa subida, existem 3 degraus principais de estratégia. O primeiro é olhar para dentro, para os próprios custos. O segundo é olhar para os lados, para a concorrência. E o terceiro, que é o mais poderoso de todos, é olhar para fora, na direção do cliente. No primeiro degrau, que é o mais comum, está o preço baseado em custo. A fórmula é bem simples. Pega o custo, joga uma margem de lucro em cima e pronto. Garante que não se perca dinheiro, certo? O problema é que essa abordagem é meio cega para o mercado. Ela simplesmente ignora o quanto o cliente valoriza o produto e o que os concorrentes estão fazendo. E isso quase sempre significa uma coisa: deixar muito, mas muito dinheiro na mesa. Subindo para o segundo degrau, a gente começa a olhar para o lado. Aqui, o preço é definido com base no que a concorrência está cobrando. É uma tática super necessária em mercados cheios de gente, mas é perigosa. Se for usada de forma muito agressiva, pode começar uma guerra de preços que só serve para destruir a margem de lucro de todo mundo. E agora, finalmente, a gente chega no topo da escada. E aqui, a vista é outra. A perspectiva muda completamente. A gente para de olhar para dentro ou para os lados e passa a focar no que realmente importa: o valor que é gerado para o cliente. A mudança de mentalidade é total. A pergunta-chave deixa de ser quanto custou para produzir isso e se torna quanto de valor isso aqui gera para o meu cliente. Essa é a virada de chave, o ponto fundamental. É bom pensar no preço ideal não como um número exato, mas como um espaço, um intervalo. Essa é a chamada zona estratégica de precificação. Ela tem um piso, que são os custos, e um teto, que é o valor que o cliente enxerga no produto. O lucro mora exatamente aí, nesse intervalo. Então, os limites ficam bem claros. O piso de custo, que vem lá dos custos variáveis, é o mínimo do mínimo. Vender abaixo disso é literalmente pagar para o cliente levar o produto. Já o teto de valor é o limite máximo, é a percepção de valor do cliente. A grande arte da estratégia é se posicionar de forma inteligente entre esses dois pontos. Agora, vamos amarrar todas as pontas. É hora de ver como custos e preços se juntam para alcançar o objetivo final de qualquer negócio: criar valor econômico de verdade e, assim, vencer o jogo da lucratividade. E aqui entra um conceito vital: a margem de contribuição.
Pensa assim, para cada venda é o dinheiro que sobra depois de tirar os custos variáveis. É essa margem que primeiro vai pagar todos os custos fixos da empresa e o que sobrar depois disso, aí sim, é lucro puro. Por isso que ela é tão importante. Mas como a gente sabe se está realmente ganhando o jogo? O placar final tem duas métricas principais. De um lado, o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Ele mostra o quão eficiente a empresa é em transformar dinheiro em mais dinheiro. Do outro lado, tem o custo do capital, que é basicamente o aluguel que a empresa paga pelo dinheiro que os investidores colocaram nela. E aqui está a regra de ouro, a fórmula mágica para a criação de valor. O retorno gerado, o ROIC, tem que ser maior que o custo do dinheiro, o CMPC. Simples assim. Se for maior, a empresa está criando riqueza. Agora, se for menor, e isso é crucial, a empresa pode até ter lucro no papel, mas na realidade ela está destruindo valor a cada dia que passa. E assim a gente fecha o ciclo. Uma precificação estratégica baseada em valor aumenta a margem de contribuição. Margens maiores e mais saudáveis turbinam o ROIC. E um ROIC forte é o que leva a empresa para o topo da escada, vencendo o jogo da criação de valor de forma consistente. Para fechar, fica uma reflexão. Da próxima vez que alguém se deparar com um preço que parece alto, em vez de perguntar só quanto custou para fazer isso, a pergunta deveria ser outra. Que problema isso resolve e para quem? A resposta para essa segunda pergunta, bom, aí é que mora o segredo do valor.